sem grandes demoras, eu vou introduzir aqui a Teresa para o seu painel. Muito obrigado, Thomas. Eu decidi roubar uma ideia. As ideias roubadas são as melhores que nós pegamos e fazemos aquilo que queremos delas. E porquê é que eu decidi roubar esta ideia? Porque o ano passado eu estive num painel muito parecido com o que vocês vão ver hoje, que era sobre os officers. E o que é que eu senti quando saí daquele painel? Eu senti que fiquei a conhecer melhor as pessoas e aquilo que elas faziam. Todo o trabalho de bastidores que eles fazem o ano todo. Senti que valorizavam muito mais o que fazia, senti que todas elas se sentiam valorizadas porque estavam a mostrar tudo aquilo que tinham feito e fiquei com um bocadinho de vontade também um dia de me tornar officer. O meu objetivo é que vocês saiam desta sessão com um bocadinho do calor que eu senti, com a vontade de vocês também serem líderes daqui a um ano, daqui a 2 anos, estão no comitê, de repente são presidentes e vocês podem gerir a vossa própria equipa. No trabalho, se calhar, não têm essa oportunidade e aqui vocês têm. Tem uma equipa a trabalhar com vocês. E podem fazer tudo e mais alguma coisa. Eu vou chamar a palco 4 oradores. E os 4 oradores têm as mais variadas funções. A Alicia, por exemplo, é vice-presidente de Relações Públicas. O Francisco é vice-presidente de novos membros. O João Paiva é vice-presidente de Tesouraria e o Zé Maria é vice-presidente sargento de armas. No final, caso queiram, vamos abrir aqui uma pequena sessão com perguntas e respostas, caso tenham assim, algumas perguntas que queiram fazer aos nossos officers. Nós estamos a pensar em gravar esta sessão, talvez pô-la no YouTube, portanto, ficam já a saber que é possível que estamos a pensar nisso. E dito isto, gostava de chamar a palco os nossos oradores, a quem conhece uma grande sala de palmas. Muito obrigada. Então começamos aqui pelo prato simples. Vamos começar por pensar nas funções que cada uma destas pessoas tem aqui no clube. Zé Maria, estás aqui à minha esquerda. Infelizmente. E descobri uma coisa, eu não sabia que era vice-presidente de Sargento de Armas. Era só Mas pronto, é uma coisa ainda bem boa. Agora já sabes. Já posso dizer que sou vice-presidente. Gostava de me falasse um bocadinho sobre o que é a tua função, assim, brevemente. O Sargento de Armas é o membro da direção responsável pela sessão durante o dia da sessão. Ou seja, eu nos dias antes e depois não tenho muito a fazer, no entanto, no próprio dia tenho que garantir que a sala está disponível, que temos todos os materiais disponíveis, como as agendas, as folhas de avaliação, os cartões do timekeeper, o banner, todos os materiais necessários para o clube. E depois, no final da sessão, garantir que deixamos o espaço que nos foi cedido ou emprestado está nas melhores condições possíveis, de uma forma geral. Existe também uma outra faceta de ser sargento de armas, que é abrir e fechar as sessões. Certo. E tu notas uma grande diferença, por exemplo, começaste agora em setembro e agora notas uma grande evolução na maneira como abres a sessão? Sim, totalmente diferente. Ok. Eu, no início, tentei imitar o sargento de armas anterior, que era o Pedro Parreira, e não era muito bem sucedido. São pessoas muito diferentes e temos estilos muito diferentes. E acho que agora já tenho um estilo pessoal de como é que eu abro as sessões, como é que fecho, até mesmo a maneira como eu organizo o espaço e todas as outras tarefas, não só abrir e fechar a sessão. Ok. Obrigada. Francisco, gostava que tu me falasses agora da tua função de vice-presidente de novos membros. Então, boa tarde. A vice-presidência de novos membros, ou seja, Vice President for Membership, basicamente é a pessoa que faz o fluxo todo, digamos, end-to-end, desde que uma pessoa chega ao clube até que uma pessoa se torna membro
do clube. E isto inclui receber a pessoa, inclui explicar como é que as coisas funcionam, explicar-lhe quais são as vantagens de ser membro e explicar-lhe como é que ela se pode inscrever. Portanto, ao fim e ao cabo, é isto. Acompanhar do início ao fim. E tu também notas uma diferença muito grande desse tempo para agora? Assim, eu tenho que admitir que este papel em específico ou seja, foi o melhor escolhido em relação às minhas skills que eu já tinha. Certo. Basicamente é falar com pessoas, que é o que eu gosto mais de fazer. E portanto, sim, acaba por ser um papel de sales e acaba por ter melhorado sem dúvida a parte de falar com pessoas e a parte, entre aspas, de vender, muito embora não haja nenhum tipo de hard selling ou de venda agressiva, mas sim. Ok. João, a tua função como tesoureiro, gostavas de nos falar um bocadinho sobre isso? Antes de mais, obrigado, Teresa, pelo convite para estar aqui neste painel. E por noite a ficar basicamente, então, tesoureiro. Tesoureiro é quem recebe, ou quem faz a gestão das cotas que são pagas ao clube, e depois quem faz os pagamentos cotidianos, maioritariamente às despesas que ali com os representantes têm com as agendas, com as comidas, com as bebidas, e no final do ano que apresenta as contas, e aqui temos também, isto não é só o dinheiro entrar e eu faço o que quero com o dinheiro, depois tem uns fiscais que no final do ano querem ver o relatório das contas e ver se está tudo certo, se realmente o dinheiro que entrou e o dinheiro que foi gasto e que foi pago, se está de acordo com aquilo que deve ser, e portanto é essa a função final, que é apresentar o relatório de contas. Tu também notas que estás mais rápido? Notas alguma diferença, por exemplo, na tua organização de finanças? Ou achas que é bastante fácil só seguir uma tabela Excel? É preciso ser organizado e acho que isso também se aprende com o tempo, sim. E não é que seja mais rápido, porque não é um processo muito demorado, mas é isso. Quanto mais organizada uma pessoa for, mais fácil é depois de perceber realmente o que entra, o que sai e não volta. Ter certeza que vai tudo certo. Exatamente, sim. Ok, certo. Resta-nos então a Alicia. Gostava que nos falasse então de um bocadinho aqui do teu função como vice-presidente de Relações Públicas. Pronto, obrigada por a audiência e o convite de estar aqui também. Pronto, é assim, eu enquanto a parte de relações públicas estou muito na gestão das redes sociais, do site, que é um pouco a ponte de como é que as pessoas chegam até nós. Eu também já estive do outro lado e também cheguei através do site ao clube do Lisbon Toastmasters Club e por isso assumi esta função como alguém que vai passar a mensagem de que este clube existe, de que é um clube onde informalmente as pessoas juntam-se e vêm a palco, praticam, erram, tentam novamente, melhoram a sua comunicação e foi muito nessa perspectiva de poder levar a mensagem às outras pessoas que aceitei o cargo de vice-presidente de Relações Públicas e me trouxe, sem dúvida, muitas valências em termos de criatividade, para fazer um póster, divulgar as iniciativas que o clube tem, é quase como um papel de marketing e desenvolver as competências em marketing que eu não conhecia muito. Sentiste muita dificuldade ao início? Ou seja, ao início estavas assim mais tímida em assumir um papel que na realidade precisa aqui de alguma exposição e tu estás a falar, estás a divulgar aqui um bocadinho o nosso clube. Sentiste alguma dificuldade ao início? É assim, eu tive... Quem me passou de pasta anterior já estava a fazer um bom trabalho e foi mais no sentido de continuar a vertente daquilo que já estava a ser feito. A dificuldade, por vezes, é ser consistente, porque é uma coisa que temos que fazer todas as semanas, não dá para deixar passar, porque depois o evento já passou e o momento para partilhar determinado post ou fazer determinada comunicação também já passou. Então aqui tem que haver muita consistência e talvez aí é onde eu tive que me aplicar mais e garantir que estava feito. Claro, publicar nas redes sociais é basicamente isso, é consistência e publicar e estar constantemente. As pessoas que elas têm
têm mais sucesso são aquelas que aparecem constantemente. Estamos então aqui para mais perguntas. João, houve assim algum momento em que tu sentiste que percebeste qual é que era o verdadeiro valor do cargo, ou seja, percebeste, realmente agora percebi porque é que é muito importante termos o tesoureiro, além do óbvio de termos as contas certas, há assim algum momento que tenhas... Percebi. Isto foi se calhar um momento que foi crescendo, porque eu não consegui ter acesso à conta do clube desde, digamos, desde o início da anuidade e, portanto, tinha os prazos, sabia que o dinheiro entrava, mas não conseguia movimentar a conta. E então começou a chegar novembro, a dezembro, em que o Sarra da Times e o colega do Sarra da Times do comitê também me estavam sempre a mandar mensagem, então pagámos as despesas, pagámos as fotocópias e não recebo o dinheiro que gastei em nome do clube. E aí sim senti realmente que era importante um tesoureiro, ou pelo menos que eu tentasse mexer mais, que arranjasse uma solução para conseguir pagar o trabalho voluntário, ou não o trabalho voluntário, mas as despesas voluntárias das outras pessoas. E conseguiste resolver esse problema? Depois aqui a forma que nós arranjámos, e quando não fui só eu, fui com a direção, foi as transferências das cotas depois serem pagas para a minha conta e aí poder fazer os pagamentos das despesas que tínhamos. Okay. Alicia, houve assim algum momento, seguindo aqui a pergunta que fiz ao João, houve algum momento em que tu tenhas percebido a importância da tua função? Eu acho que não houve um momento específico, acho que foram vários momentos, quando as pessoas dizem que vieram ter até nós porque viram o nosso site ou porque viram alguma publicação no Instagram e que vieram até nós através das redes, acho que esses momentos são sempre impactantes porque aquele trabalho monótono, sozinha, de estar a publicar consistentemente todas as semanas, fazer posts, fazer publicações, teve os seus resultados e chegou às pessoas e fez com que elas viessem experimentar, viessem aprender e desenvolver, porque no fundo quem vem ter connosco são pessoas que querem melhorar a sua comunicação, querem melhorar as suas competências de liderança, a praticar, porque é tudo o que nós fazemos, é a prática. Nós temos um e-learning, nós temos um percurso de Toastmasters que nos ajuda, mas no fundo é muito o aprender a fazer e isso, lá está, já falei da minha experiência, ajuda-me bastante em termos profissionais, em termos pessoais e eu quero também que quando me dizem que vieram até nós através das redes sociais eu percebo que temos aqui um grande impacto e fazemos aqui a ponte não só com outros clubes, como com outras pessoas. Fazendo aqui um seguimento para aquilo que estavas a dizer, teres ganho muito com a tua experiência como officer e conseguiste puxar isso também para a tua vida profissional. Gostava de perguntar ao Francisco se a tua experiência como officer, o que é que tu sentes que atualmente, ou em trabalhos anteriores, tu conseguiste aplicar na tua vida profissional e ou também na tua vida pessoal? Podes falar também um bocadinho da tua experiência no Toastmasters, por exemplo, além de officer. Sim, quer dizer, como officer, como eu disse, isto é um trabalho um bocadinho de sales, é um bocadinho de criar... Bem, então eu vou começar do início. O meu trabalho, eu sei que isto não fica bem dizer, mas o meu trabalho aqui é quase como se não existisse, é super facilitado. E por duas razões. Primeiro é por causa da Alicia, porque a Alicia é a pessoa que traz as pessoas para o clube, a maior parte das vezes, a não ser que seja alguém que convidou alguém, as pessoas veem nas redes sociais, veem no Google, o que seja, e vêm até cá. Portanto, esse trabalho é logo metade feito pela Alicia. E a outra metade está no facto de nós termos um produto, o Toastmasters é um produto que resolve o problema mais comum do mundo, o maior medo do mundo, que é o de falar em público. E, portanto, quando uma pessoa chega aqui, a Alicia já fez metade do trabalho e depois a nossa estrutura, o nosso produto, faz a outra metade. E, portanto, a única coisa que eu acabo por fazer é criar em inglês chama-se rapport, criar relacionamento com as pessoas que cá vêm, para elas se sentirem confortáveis e, eventualmente, dar-lhe as informações que podem ser necessárias, se elas quiserem escrever, etc. E, portanto, é esse trabalho de vendas que tem muito a ver com criar esse relacionamento com as pessoas que este cargo me tem permitido e, claro, que isso depois serve para a vida pessoal e serve para a vida profissional. Mas, ao fim e ao cabo, eu diria que é isso. A minha vida aqui, muitas vezes, é mais
sentar ao pé de uma pessoa ou no final da sessão falar com ela, então o que é que tu fazes, o que é que não fazes, e não propriamente trazer as pessoas até cá ou explicar as vantagens do produto, porque isso as pessoas já estão a vivenciar e a experienciar de uma forma gratuita, digamos assim, e portanto o meu trabalho é super facilitado. Portanto, em termos de marketing e explicar às pessoas o produto vende-se por si só e, portanto, é muito fácil por causa disso. Isso. Certo. E no teu trabalho, alguma vez, se houve alguma, por acaso houve alguma situação no trabalho que tenhas sentido que o Toastmasters te pôs à prova e te ajudou a ser mais forte? É engraçado perguntar isso. Eu não sei se contei esta história, mas já agora conto, porque vai completamente de encontro à tua pergunta. Isto não como officer, mas como membro do Toastmasters. Eu mudei de trabalho há 1 mês e meio, 2 meses, e houve um All Hands, que é assim um evento onde toda a gente numa direção vai lá, e eram mais 100 pessoas, e eu fui convidado e também fui, e no final eu estava despreparado e eles disseram: olha, temos 3 newcomers, venham aqui ao palco. E pronto, e lá fui eu, e foram mais 2 raparigas, e eles: agora tomem o microfone, apresentem-se. E se isso tivesse acontecido há 2 anos atrás, as minhas mãos iam tremer por todo lado, eu não sei se me ia sair alguma coisa da boca, eu ia estar super nervoso. E quando aquilo aconteceu, eu estava confiante, estava com prazer que aquilo tivesse a acontecer e que me tivessem chamado. Porque o Toastmasters fez com que eu deixasse de ter medo antes de entrar em palco, mas que passasse a ter excitação antes de entrar em palco. É verdade, é verdade. E depois aqui um bocadinho de orgulho. E quando eu acabei essa apresentação, falei um bocadinho de mim, mandei uma piada ou 2. E na semana a seguir, 2 pessoas que eu nunca tinha falado da empresa vieram ter comigo e disseram: eu gostei imenso da tua apresentação. E eu pensei: eu não sei exatamente o que é que eu disse, eu não disse nada de especial, mas se calhar foi a confiança com que entrei, foi uma piada. E essa confiança e essa piada nunca teriam acontecido se eu não tivesse estado no Toastmasters durante este ano e meio que estou aqui. Portanto, acho que isso responde à tua pergunta. Sim, completamente. E passamos agora então para o Paiva, porque o João recentemente até esteve numa conferência nessa área e, portanto, gostava de saber aqui também não só como é que tu sentes que a tua função se aplica fora aqui do Toastmasters, mas também como é que o Toastmasters te ajudou profissionalmente, pessoalmente. Eu aqui diria que a forma como me ajudou mais foi na parte de organização mesmo. Porque eu lembro-me, quando eu falei sobre este assunto de as transferências das cotas serem para a minha conta, o Pedro Parreira, que era o co-presidente, que é o próprio presidente, disse-me na altura: escreve tudo, se é organizado, escreve tudo o que entra, tudo o que sai e aponta tudo assim que consigas. E eu na altura pensei: não é preciso ser assim que consigo, isto vai estar tudo registado no balanço na minha conta, portanto eu mais cedo ou mais tarde consegui voltar atrás e fazer isso. Mas depois eu percebi, realmente é importante fazer logo, porque depois voltar a 3 semanas atrás e ver no meio não sei quantos pagamentos que eu fiz, onde é que está aquela despesa, aquela transferência de MBWay para o Zé, ou aquela entrada de cota para não sei de quem. E portanto é realmente a parte da organização. E só aqui uma coisa, eu trouxe aqui também um papel, porque não sei se conseguem ver também aí em casa e na tela. Assim como a pessoa entra daquela porta para dentro, recebe uma agenda. E é realmente para mostrar aquilo que nós somos organizados, porque temos aqui tudo, tempo a tempo, exatamente ao minuto, e é um bocadinho o Toastmasters que me trouxe. É realmente a organização. E na tal conferência sentiste que te ajudou? Eu lembro que tu até vieste cá preparar um bocadinho e não sei se queres falar sobre isso, não sentiste? Não, sim. Não, porque o ajudou, é um bocadinho o que o Francisco estava a dizer. Se não tivesse estado aqui no Toastmasters já há 2 anos ou 2 anos e meio, não tinha sentido tão confortável quando tive aquele momento em que me chamaram para falar em frente de 100 pessoas. Certo. E eu também não sabia o que dizer e realmente estar aqui no Toastmasters ajuda bastante em relação a isso. Aqueles momentos em que chamam-nos em discursos preparados ou em discursos de improviso. Exato. É fundamental estar aqui, mas não exatamente no papel de tesoureiro, porque o papel de tesoureiro é um bocadinho mais. Catado. Sim, exato, um bocadinho mais sozinho, mas ajuda a estar aqui, sim. Certo.
E eu lembro-me, para quem não esteve cá na altura, o João esteve a preparar, a conferência foi no sábado, ele veio cá na terça treinar algumas das coisas que ele ia fazer, depois temos o feedback muito corrido bem. Nós demos muito feedback na altura e faz toda a diferença para nós fazermos isso. Nós tivemos aqui, o Francisco há pouco tempo apresentou a tese e veio cá um dia antes da tese e depois teve uma nota assim, mais ou menos, acho que foi assim, mais ou menos um 19. Uma nota assim fraquinha. Vamos continuar e falar aqui de desafios que os nossos officers tenham passado ao longo deste ano. O óbvio foi, obviamente, este espaço que nós inicialmente estávamos noutra faculdade, nós estávamos aqui, e gostava aqui de começar com a José Maria e de perguntar qual foi assim, o maior desafio que tiveste nesta função, mas não só na função, mas vocês obviamente que quando há um problema, especialmente o problema da sala, todos juntos trabalham em equipe, portanto gostava de saber um bocadinho dos desafios que tiveste. Sim, o maior desafio foi esse. Portanto, eu acho que alguns dos membros não sabem, especialmente os mais novos. Nós, quando iniciámos o mandato, a sala onde nós fazíamos as reuniões era no Instituto Superior Técnico, não era aqui. E tinha sido já no Instituto Superior Técnico já há vários anos, não havia o conhecimento institucional sobre, dentro do clube, de como é que se faz para arranjar uma sala. Havia pessoas, os nossos veteranos que ainda vêm e que se calhar estiveram envolvidos nessa fase, mas já há muito tempo que não acontecia, já tínhamos uma sala disponível há muito tempo e é muito fácil. E a importância da sala é enorme. Se nós tivéssemos de alugar uma sala de reuniões num espaço de coworking, a despesa ia ser muito grande. O nosso tesoureiro com certeza que não ia aprovar esse tipo de ideias, porque aquilo que são as vossas mensalidades ou anuidades servem para as despesas mesmo básicas do clube. Não estarmos depois ainda a alugar 30 euros por sessão, portanto todas as semanas, e depois acumulava e era uma despesa muito grande. Além disso, ou pelo menos para mim, o maior desafio foi encontrar uma sala todas as semanas, estava a direção toda a trabalhar nisso, e motivados, e encontrar, e conseguimos fazer sempre as reuniões presenciais sem nunca falhar nenhuma. Acho que foi uma grande vitória. Sem sala, não tínhamos sala. Tivemos sempre sala, mas é uma sala fixa. Sim, houve vezes, e esse foi exatamente outro. Muitas vezes tínhamos a confirmação da sala no dia antes, e era preciso gerir expectativas dos membros do clube, que estavam preocupados, mas onde é que é a reunião amanhã? Tenho de saber se levo o carro, se não levo o carro, se estou doente, e por isso, para mim o maior desafio foi isso, era gerir as expectativas de toda a gente do clube, porque depois eu como sargento atrás, as pessoas também tinham muito a falar comigo, ok, Zé, tu é que estás responsável pela sala, como é que não é, e ao mesmo tempo ir encontrar uma sala, e já agora eu acho que este desafio da sala foi uma coisa que, pelo menos para mim, vendo as funções do resto da direção, deu uma perspectiva completamente diferente, porque quando nós arranjámos a sala, a Alicia teve de mudar um pouco a maneira como fazia as publicações, por causa dos acordos que nós tínhamos agora aqui com o Audax, e todos os nossos materiais tiveram de ser adaptados de acordo com esse acordo que tínhamos com o Audax. O Francisco, e eu já comentei com isto este fim de semana, e estou sempre a falar disto, que é o primeiro membro que nós conseguimos que se inscrevesse quando nós estivemos nesta sala, uma pessoa que nunca tinha ido à sala anterior. Isso foi uma vitória. Nós tivemos vários meses sem receber convidados e, portanto, sem ter membros. E o que é que acontecia se não termos membros? O clube morre. Okay? That's it. E o Francisco, nessa altura, nós falámos e ele conseguiu angariar um membro. Foi uma grande vitória. Pronto, e aqui já não tem tanto a ver com o sal, mas pelo menos a minha perspectiva sobre a função do João é: eu sou extremamente desorganizado. Eu acho que ele me pagou tudo, tenho quase a certeza, ainda bem que ele está a organizar, porque eu confio plenamente que todas as despesas que eu tenho para o clube são reembolsadas. Certo. E eu ouvi dizer que na altura também tivemos assim uma espécie de uma fada madrinha que se chama Francisco, e que na altura o Pedrinho também teve assim teve um papel considerável, eu diria, e não sei se gostavas de dizer alguma coisa sobre o teu contributo nessa altura, porque foste na realidade tu que deste aqui foste a gota d'água final. Claro que na altura todos contribuíram. Sim, muitas vezes nesta vida os problemas resolvem-se com um telefonema, e na altura eu tinha trabalhado aqui no Audax
E nós estávamos à procura e, como o Zé estava a dizer, estávamos completamente desesperados porque chegámos quase, isto quase que aconteceu, vocês se calhar alguns não sabem, nós quase tivemos uma sessão dentro de uma, não era uma igreja, mas sim, era uma igreja. Sim, era uma igreja. Quase tivemos uma sessão dentro de uma igreja. E o pior de tudo com foi, altar e tudo mais. nós quase tivemos uma sessão na casa da Inês Borges. Ou seja, aconteceu tudo em um par de botas e, como é óbvio, toda a gente na direção estava a fazer o seu melhor e a ligar as pessoas que conheciam, etc., para conseguirmos ter uma sala. E na altura, eu como tinha trabalhado aqui, porque sabia desta sala e sabia que existiam outras salas do Audax. O Audax é o Centro de Empreendedorismo Luís Coté e, de facto, isto agora uma parte, eu acho que uma grande falha que nós temos aqui em Portugal é ainda não termos percebido o valor que este tipo de organizações trazem. Nos Estados Unidos, as universidades batem-se, quase que se for preciso pagam para ter uma organização assim lá, porque consideram que isso é um acréscimo de valor muito grande para as pessoas que lá andam. E aqui em Portugal parece que nós, enquanto organizações, é que temos que andar a pedinchar como se estivéssemos a ser um encargo para as pessoas. E eu tenho a certeza que o valor que nós trazemos é muito superior ao encargo que uma instituição como o Audax pode ter em fornecer-nos uma sala semanalmente, 2 horas por semana. E, portanto, para responder à tua pergunta, eu liguei para aqui como liguei a outras pessoas e em outros sítios que eu conhecia e muitas vezes, acho que era o Bill Gates que dizia, o meu sucesso não é mais do que eu batia 1000 portas e houve uma que me disse que sim, pronto. E, portanto, aqui foi também o que eu fiz. E foi realmente uma grande vitória. Eu acho que eu concordo com aquilo que a José Maria disse, porque sim, senti na altura que havia um esforço brutal de todos os officers e quando conseguimos sentir-se assim um ânimo e uma força de vitória, conseguimos, este é o nosso momento. Foi fantástico. Passamos aqui então para outra pergunta. Gostava de... Tu já falaste um bocadinho, Zé Maria, daqui da colaboração entre os officers. Gostava de saber aqui um bocadinho como é que vocês sentem aqui o espírito da equipa e como é que vocês se coordenam entre todos. Vocês às vezes sei que têm reuniões semanais. Não são semanais. Enfim, sobre colaborar com os outros officers, eu sou um chato e tenho muitas ideias e a Alice sabe disso. E eu muito tempo estive a me algar à Alice, agora também estou a me algar a ti. O João Caixinho, que é o nosso vice-presidente da educação, eu vou tendo ideias e vou sugerindo e vou falando, mas eu acho que até o momento em que nós trabalhámos melhor como equipa foi isto a sala, não há volta lá. E nesse caso, o Francisco fez muitos telefonemas, eu sei que nós todos fizemos muitos telefonemas, eu próprio, eu levei, acho que foi mais ou menos uns 10 nãos, e acho que foi no momento que o Francisco já tinha dito, olha, é assim, existe a possibilidade de eu arranjar uma sala, tenho um contacto, digam-me quando for a altura de fazer esse contacto. E mesmo assim, entre tu dizes isto e nós realmente fazemos o contacto, eu senti que houve a direção não estava a fazer o clique e foi que era preciso fazer logo, porque nós andávamos mesmo desesperados e depois de repente, não, mas o Francisco disse isto, bora só falar com ele. Falámos, ok, vou ligar amanhã ao professor, o professor Pedro Dionísio, e na semana a seguir tínhamos a sala. E foi, eu acho que foi um dos momentos de comunicação da nossa direção. Nós temos uma direção também com muitos membros, eu acho. É difícil comunicar com toda a gente. E senti que de vez em quando, por exemplo, o João Paco também arranjou-nos uma sala uma das vezes. Mas dessa vez também foi preciso. O João sabia que nós estávamos à procura de sala, não sabia que nós naquela semana não tínhamos e foi preciso, olha, João, para a semana, consegues arranjar uma sala? E ele, sim, consigo, por uma. E arranjámos. E por isso foi esse o momento em que eu senti que comunicarmos entre todos, não fazemos as reuniões semanais, mas falamos e estamos sempre disponíveis. E pronto, nessa fase da sala, acho que houve muita comunicação e se calhar no início, se tivesse havido ainda mais, tínhamos ido ainda mais longe. Ok. E, Alicia, não sei se sentes também que durante essas reuniões se algumas das vossas reuniões tu sentiste que vocês foram evoluindo e que a comunicação se tornou mais fácil, ou se houve assim mais momentos, como o Zé Maria está a dizer, em que vocês demoraram algum tempo a tomar uma decisão porque precisavam todos de comunicar uns com os outros e de
perceber o que fazer para dar para a frente. É assim, eu acho que em termos de comunicação há sempre os primeiros desafios, que é quando a equipa ainda não se conhece, quando nós estamos a tentar ver como é que funcionamos melhor em equipa e como é que levamos o barco para a frente, mas eu acho que o que estamos aqui a falar é que por vezes é nas dificuldades que se estreitam mais os laços, que as pessoas conhecem-se melhor e que a equipa começa a funcionar, porque até quando está tudo bem, tudo a correr maravilhosamente bem, tudo corre bem, a comunicação corre bem, os desafios vêm quando as coisas acontecem e a reação da equipa acho que foi muito boa e acho que entre nós todos temos uma comunicação muito aberta, todos fazemos isto por amor ao clube, não é? Por assim dizer, e também porque queremos melhorar as nossas capacidades de liderança, porque isto é onde nós praticamos a parte da liderança. Quando estamos aqui nas sessões, quando estamos aqui à frente, praticamos a comunicação, mas depois a parte da liderança e da comunicação em equipa dá-se nos bastidores, quando temos todas as semanas um evento. Isto, na verdade, é um evento, tem uma agenda, tem pessoas a participar e temos que preocupar-nos com qual é o percurso educativo de cada uma das pessoas e como é que eles se vão desenvolver no palco. Os Toastmasters dão-nos essa ajuda, não é? Mas realmente é um progresso. Então, trabalhando em equipa é na comunicação que nos temos que basear e acho que nós tivemos um bom desempenho. Acho que tiveram bons desempenhos, especialmente por terem conseguido esta sala, que acho que, sem dúvida, que foi o vosso maior triunfo. Vamos agora para a nossa última pergunta, que eu dirijo inicialmente aqui ao João Paiva, e gostava de perguntar se há assim algum, para além das tuas responsabilidades, há assim algum impacto que tu vejas assim invisível que a tua função como officer tem no clube ou nos nossos membros? Algum impacto? Bem, a possibilidade de realmente ter bebidas e ter comidas, ou pelo menos proporcionar o dinheiro para pagar estas coisas no final da sessão. E não só, porque às vezes também há eventos, jantares de épocas festivas, ao final do ano, almoços, em que às vezes o clube participa, dependendo se a direção apoia isso ou não. E é realmente, acho que é a vantagem de ter um tesoureiro, ter as contas controladas e de poder fazer essa gestão e dar essa ajuda, esse apoio. Eu acho que dá um bocadinho de apoio a todos os membros para que a coisa funcione. Certo. E, portanto, isto é como é uma equipa, realmente estamos uma equipa, às vezes, quando há problemas maiores, a equipa toda que funciona, quando há problemas mais pequeninos, é um de nós que trata desses assuntos. E, portanto, não vejo como o tesoureiro a fazer alguma coisa, mas como a equipa da direção a fazer alguma coisa. Vejo bem. Ok. Exato. Zé Maria, gostava de fazer assim mais ou menos a mesma pergunta, ou seja, se há assim algum impacto assim não tão óbvio da tua função para os membros, para o clube? Sim, o Sargent at Arms eu acho que é o iceberg, que é aquilo que as pessoas veem, que é chegar, a sala estar organizada, foto, depois há aquilo que as pessoas também veem, que é o discurso de abertura, abri a sessão, disse as regras, no final fecha a sessão, e depois está todo o trabalho atrás disso, e dentro de cada uma destas coisas até que vocês veem, existe tudo o resto a suportar. Por exemplo, estamos agora na sala. Se queremos estar a falar e temos um contexto mais agradável, podemos projetar aqui um símbolo do Toastmasters e criar logo uma envolvência diferente. Ter o banner sempre exposto. Em termos do início da sessão, existe uma maneira de abrir a sessão. Olá, bem-vindos à sessão, estas são as regras, vamos começar. Ou existe uma maneira em que comunicamos de forma a quebrar completamente aquilo que foi o trabalho, estou cansado, são 7, são 8 da noite, e entrar no shift, ok, agora estou num momento com uma energia totalmente diferente, em que eu posso trabalhar aquilo que eu quero trabalhar, de melhoria própria, e ter uma energia nova. Por isso, quando eu tento abrir as sessões, e até quando mando a mensagem, tento sempre, ok, o que é que eu posso fazer para quebrar isso? E no final, que eu acho que também é no encerramento da sessão, sobre o Sargent é o último a falar, é tentar encerrar de forma a colar com tudo o que foi dito, relembrar as pessoas tudo o que passou e
criar vontade de voltar. E eu acho que isso essas coisas não é só apresentar, é apresentar com um propósito. E eu acho que é isso que as pessoas, se calhar, que nunca passaram pela função, ou que se calhar estão a mexer, não conhecem ainda, mas que eu creio que um sargento que consiga fazer isso traz muito mais valor ao clube e a todos os membros e a todas as pessoas. E nota-se, para que conste, quando és sargento até que há um ânimo diferente quando se começa a sessão. Eu lembro-me na sessão passada, o Zé Maria começou a sessão e foi logo um fulgor enorme na sala. Nós ficámos contaminados e depois a Messi veio a seguir e o fogo continuou e incendiou tudo. E faz realmente toda a diferença. Alice, eu sei que já nos falaste aqui um bocadinho de que o teu impacto é, tu vês que as pessoas vêm para a sessão e tu percebes que foste tu que, se calhar com as tuas palavras, que tu disseste, mas gostaste, não sei se há assim mais alguma coisa que tu sintas que não é assim tão óbvia na tua função e que traga às pessoas. É assim, a minha função acaba por não ser tão óbvia porque é uma coisa feita através das redes, não é algo presencial. E quando as pessoas veem um post, é uma coisa muito mais corriqueira e não tão direta como o BPM ou como o Sargent Times. E acho que fora esta parte de atrair as pessoas, das pessoas saberem o que é que os Toastmasters fazem, o que é que nós fazemos no clube, o que é o clube, fora isso, acho que passamos a mensagem e tentamos ao máximo que as pessoas conheçam o que é que nós estamos aqui a fazer, mas fora isso não estou assim a ver nada. Olha, eu não concordo não. Desculpa lá. Eu acho que as publicações que fazes e que fizeste ao longo do ano, eu lembro-me sempre aquela dos concursos, são a nossa imagem. Sim, sim, sim. E a imagem é uma coisa super importante, é o primeiro impacto. Por isso, as pessoas todas, os membros todos que estão aqui, provavelmente antes de virem ao Lisbon, foram procurar nas redes sociais, ok, este clube ainda existe? Ainda temos as fotografias, não temos as fotografias? Mas eu estava a dizer fora isso. Sim, mas não é nada corriqueiro. Mas isso deu muito mais. Por exemplo, aquela imagem dos concursos, como é que fizeste? Dos concursos? Sim, que era o microfone com o logotipo lá no meio do microfone a fazer. Então isso foi chat GPT ou não? Não. Essa foto dos concursos já veio das pessoas que estavam a organizar os concursos, que era da direção e da área. Ok. Não é? E nós fizemos publicação de. Mas estava customizado No para o nosso, clube. e eu customizei, ou seja, Acabaste de peguei naquela estragar tudo. imagem. Acabava mesmo a Eu peguei naquela imagem e adaptei a nós. Claro que ao longo das sessões nós fizemos várias imagens, eu acho que já fiz N imagens de microfone, mas nem sequer sei se ele está a falar da imagem que eu estou a pensar dos concursos da área ou de direção, e é no fundo através do Canva, que também é outra plataforma que aprendi e estreitei os meus conhecimentos, porque não conhecia muito, e através do Canva consegui fazer alguns posters, algumas comunicações. Depois, por trás, há muita técnica necessária. Certo, certo. Eu queria só olhar aqui para a nossa equipa e saber se nós temos 1 minuto ou se temos 30 segundos. Temos 2 minutos. Francisco, queres nos dizer assim, 1 minuto, umas palavras finais? Sim, eu já agora tu perguntaste se eles os três não fizeste essa pergunta a mim, portanto eu levei-se um bocadinho a peito e agora Leva, por favor. não, porque eu tive um monte de tempo para me preparar para a pergunta e tu nada, tu não perguntas. E eu sei. Não, mas onde é que eu queria chegar? Existe este trabalho invisível, mas o VPM, a pessoa que trata dos membros, acima de tudo tem que fazer com que a pessoa que aqui esteja, duas coisas, se sinta confortável, em primeiro lugar, isso é o mais importante, e perceba que é bem-vinda, e em segundo lugar, pelo menos isto é a forma como funciona para mim, eu acho que é a melhor forma, que é, não é vender cruamente as vantagens do Toastmasters. Porque se eu disser, tu estás aqui durante um ano e vais aprender a falar em público. Entra-vos por um ouvido e sai outro. Se eu vos disser que entrei aqui há um ano, tremia quando pegava no microfone e passado um ano na minha empresa, à frente de 100 pessoas, falei
e impressionei, é uma coisa completamente diferente. E, portanto, é muito mais mostrar, através daquilo que é a minha experiência e a experiência de outras pessoas, o que é que o Toastmasters de facto traz para nós. E depois, também tenho que falar aqui de uma parte que acontece em todo tipo de vendas. Que há pessoas que vêm cá tentar perceber o que isto é e nota-se perfeitamente que não é o estilo delas, não estão muito interessadas. Há pessoas que estão super interessadas e que tu praticamente só tens que ouvir e não falas. E há aquelas pessoas que estão no limbo, ali com algumas dúvidas, e aí tu entras e explicas. E, portanto, é importante saber distinguir. Se eu vejo que uma pessoa está com uma pressa enorme e que está aqui na cabeça e que se quer muito escrever, eu se calhar chego a casa nesse dia e mando logo um e-mail com todas as informações que são necessárias. Enquanto se calhar se for uma pessoa que me deu o e-mail quase só por simpatia, e é preciso ver quando isso acontece, se calhar não dou tanta importância. Não é que não lhe mando o e-mail, mas se calhar não lhe mando logo nessa noite. Portanto, tem aqui muito este trabalho de, como se fala muito com pessoas, perceber qual é que é a verdadeira motivação delas e se de facto estão mesmo interessadas ou não. Pronto, e depois também existe aqui uma parte mais de inteligência emocional e de paciência, entre aspas. Por exemplo, como VPM, eu sou a pessoa que tem que responder, ou que tem a responsabilidade de responder às pessoas que vão para o grupo de guests no WhatsApp. E há pessoas que chegam lá de paraquedas e escrevem: quero aprender a falar em público. E agora imaginem receberem duas mensagens iguais a essa todas as semanas, por exemplo. O que é que vocês respondem? E eu pessoalmente não gosto de receber uma mensagem que é igual para toda a gente. Isso é chato, isso não é atraente. Então, qual foi a solução que eu arranjei? Em primeiro lugar, para as pessoas que queriam saber mais sobre o grupo, eu escrevi informação na biografia do grupo. E quando alguém pergunta, eu digo: olha, tenho toda a informação na bio do grupo. Se tiverem mais alguma questão, não hesitem em contactar. Ou seja, não é aquela mensagem igual para todos, mas ao mesmo tempo está lá as informações. E ao mesmo tempo ter aqui esta calma e pensar: ok, esta pessoa chegou aqui de paraquedas, não sabe como é que eu me sentiria se estivesse no lugar dele, como é que eu posso ajudar. E portanto é metermos muito nos sapatos do outro. E já está vermelho, já me alonguei, já estamos fora de tempo. Teresa, eu volto. Vamos então concluir. Nós aprendemos aqui com o João Paiva sobre organização, sobre manter aqui as nossas contas organizadas. Eu acho que o João provavelmente usou um Excel. E agora já tem tudo organizado, já sabe tudo o que entra e tudo o que sai. Com o João aprendemos aqui um bocadinho sobre vendas e percebi também que tu automatizaste muitas coisas para que o teu trabalho ficasse mais fácil. Com a Alicia nós aprendemos que as relações públicas também podem ser mais fáceis, isso também, eu sei, também te ajudou muito no teu trabalho. E com o Zé Maria nós aprendemos que, com a energia certa, nós podemos de repente energizar toda uma sala. Eu gostava de agradecer a todos por terem vindo, e especialmente a estas 4 pessoas maravilhosas que aceitaram vir aqui e estar comigo. Espero que tenham todos gostado, foi um prazer. E passo a palavra então ao Thomas. Obrigada.